As ostentações mais bizarras de celebridade. O Nicolas Cage tem um fóssil de um dinossauro. Ele comprou esse fóssil por $276 mil e depois de ser criticado ele devolveu, mas ele comprou. A Paris Hilton tem uma mansão pros cachorros dela. Custou $325 mil. O Bill Gates da Microsoft comprou o diário do Leonardo da Vinci. A Kim Kardashian comprou uma privada de ouro. Pra mim, esse é o melhor. Ela literalmente caga dinheiro. As pessoas, quando ganham dinheiro, compram carros um pouco melhores. O Arnold Schwarzenegger comprou um tanque de guerra. O Lil Uzi Vert colocou um diamante real na testa, só pra ostentar. E aí ele teve que tirar o diamante porque tava fazendo ele sangrar. Obviamente. Incrível pensar que a gente nunca vai ter metade do dinheiro dessas celebridades que gastam com isso. Pérolas da escola pública brasileira. Esse professor que encontra uma posição interessante pra escrever na lousa. Esse cara que foi fazer uma apresentação e acabou tendo o próprio histórico exposto. Essa conta, extremamente difícil de fazer. Essa pessoa que fez uma dança extremamente incrível na festa junina. A tia da cantina empinando pipa. Por quê? Por que não? Almoço, a melhor maneira de terminar um trabalho. E de terminar esse vídeo. Famosos que parecem com coisa. Essa mochila e esse cara. Por algum motivo, Timothée Chalamet parece muito com esse sapatênis. Considera sapatênis isso? Não sei, mas parece muito. E falando em sapatênis mesmo, não podia faltar o sapatênis humano. Perdão, Thiago Leifert, você parece um querido, mas meu Deus, como parece um sapatênis também. O Jimmy Fallon e esse Teletubbies em específico. Se você me falar que eles são irmãos, eu acredito. O Brad Pitt é igual a esse sapato. Sim, tem muito sapato nesse vídeo. Quem mandou as pessoas parecerem sapato? Neil, do One Direction e uma Sprite. Eu não sei porquê, mas eles têm a mesma energia, a mesma cara, o mesmo tudo. Eu não sei porquê, mas eu me sinto parecida com isso aqui. Não confirme. Ele tem 1,83 de altura, mas calça 30. Uma pessoa de 1,83 vai ter normalmente 42, 43 de pé, mas ele calça 30, tamanho de criança. Ele é uma pessoa normal e saudável, mas ele tem uma mutação genética que fez os pés dele serem muito pequenos. E por causa disso, ele só consegue usar sapatos infantis. E essa condição não faz só os pés dele serem pequenos, mas também as suas mãos. Então, conforme ele crescia durante a puberdade e ficava mais alto, as mãos e pés deles continuavam pequenininhos. E só pra vocês terem uma comparação, esse é o pé dele do lado de um sapato 42 masculino. É muito pequeno. O pé dele tem aproximadamente 20 centímetros e por isso é muito difícil pra ele conseguir achar sapato. E uma coisa que é interessante é que a gente esperaria que, tendo pés menores e uma altura normal, ele teria bastante problema de equilíbrio. E por isso o corpo dele precisou compensar isso, fazendo os músculos da panturrilha dele serem muito maiores do que a maioria das pessoas. E apesar disso parecer um problema, as mãos e os pés dele são completamente funcionais e a única coisa que ele precisa fazer é customizar os sapatos que ele usa. E ele ficou conhecido mundialmente como o homem crescido dos pés e mãos pequenininhos. Quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem mexer as narinas. Eu não consigo. Só 4% das pessoas têm um umbigo pra fora. Então se você tem, você é raro. Esse é um que eu tenho e eu acho horrível. Só 5% das pessoas têm queixinho em formato de bunda. 40% das pessoas têm problema pra engolir remédios. Só uma a cada 10 mil pessoas tem uma condição chamada distitiasis, que é quando os seus cílios crescem em um lugar que não era pra eles crescer. Tipo dentro da sua pálpebra. Dá uma olhada no seu olho, porque talvez você tenha isso e nem saiba. Falando em olhos, só 3% da população tem olhos cinza. Eles parecem bastante com os olhos azuis, mas eles são diferentes. E são bem raros também. 10% da população mundial tem covinhas, que são aqueles buraquinhos que aparecem normalmente na sua bochecha quando você sorri. Se você tem algum desses, comenta aqui, porque você é um ser humano raro. Parabéns! Fizeram a casa da Edna de Os Incríveis na vida real. E dá pra visitar ela e ainda pedir pra Edna fazer uma roupa de super-herói pra você. Chegando na casa, você precisa passar pelo sistema de segurança da Edna. Aí a assistente da Edna vai te dar um tour da casa, te mostrando o closet dela, mostrando os óculos, as perucas e até visitar a piscina dela. E, gente, a casa é igualzinha do filme. Eu tô chocada. E aí você chega no laboratório dela. Aí você escolhe o design da sua roupa e onde cada cor vai estar. Mas é claro, nada de capa. Aí você recebe o seu emblema e eles tiram as suas medidas pra fazer a sua roupa de super-herói. O time de design da Edna vai fazer essa roupa e você vai receber ela pelos correios algumas semanas depois. E tudo isso faz parte de uma experiência do Airbnb, então você consegue reservar essa casa. Claramente vai ser extremamente concorrido e improvável. E participar dessa experiência que dura aproximadamente 3 horas. Virou meu sonho fazer isso. Airbnb, se vocês estiverem vendo esse vídeo, eu nunca pedi nada pra vocês, gente.
É sério, vai só uma vez. Uma startup disse que eles vão começar a fazer transplante de cabeça. Uma nova empresa que chama BrainBridge disse que eles vão começar a fazer transplantes de cabeça nos próximos 8 anos. E isso funcionaria basicamente pegando a cabeça de alguém que tem um cérebro saudável, mas com um corpo que tá doente, por exemplo, com câncer ou com algum tipo de paralisia, e transplantaria essa cabeça para um corpo doador de alguém que teve morte cerebral. A parte mais bizarra é que eles disseram que a pessoa que vai receber esse corpo vai conseguir manter as suas funções cognitivas, inclusive memórias. E eles dizem que um cérebro pode durar centenas de anos se tiver com um corpo que funciona. O que significa que se isso for verdade, a gente vai ficar quase que imortal. Esse procedimento é muito complicado e eu mesma não entendo nada de como funciona. Mas eles basicamente vão usar robôs e inteligência artificial para fazer esse procedimento. E claramente isso é o que a empresa diz. Vamos ver se isso realmente vai acontecer, porque me parece ser uma coisa bem complicada. Mas se eles cumprirem o que eles estão planejando, vai mudar o mundo. O Michael Jackson uma vez alugou um supermercado e contratou algumas pessoas para fingirem que estavam fazendo compras nesse mercado. O sonho do Michael era ter a sensação do que era ser uma pessoa normal por pelo menos um dia. E em 2003, um amigo dele era dono de um mercado e ele pediu para usar esse mercado para poder fazer isso. Ele colocou os primos e o resto da família dele para ser os caixas do supermercado e ele colocou outros amigos dele para fingirem que estavam fazendo compra ali. E finalmente ele realizou o sonho dele e disse que a experiência foi bem legal. Fatos históricos que vão mudar a sua percepção do tempo. A Universidade de Oxford foi criada antes dos aztecas. Por que me parece que os aztecas são muito mais velhos? O Charlie Chaplin, ator super famoso, morreu no ano que a Apple foi fundada. Sim, a Apple, do seu iPhone. Dom Pedro II morreu 10 anos depois da gente descobrir que os dinossauros existiam. O filme Star Wars foi lançado quando a guilhotina ainda era usada. Isso parece tão errado. Quando Jack, o Estripador, ainda estava na ativa, a Nintendo já existia. A Madre Teresa de Calcutá morreu só alguns dias depois da princesa Diana. Quando as pirâmides foram construídas, os mamutes ainda estavam na Terra. Eu acho que a gente não fala o suficiente sobre como os franceses protestam. Caso você viva embaixo de uma pedra e não saiba, as Olimpíadas vão acontecer em Paris esse ano. E países que fazem as Olimpíadas normalmente perdem bilhões de dólares. Porque é um evento muito caro. E esse dinheiro perdido é basicamente dinheiro de imposto pago pela população. E obviamente a população não fica feliz com isso. As Olimpíadas de 2016 no Brasil a gente protestou sobre isso. Mas os franceses, para além de já ter gasto vários bilhões de dólares com as Olimpíadas, agora eles querem gastar mais ainda para limpar o Rio Sena. Porque várias competições tipo a natação vão acontecer ali. E ele é tão poluído quanto, sei lá, o Tietê. E o presidente acredita tanto nessa promessa que no dia 23 de junho ele vai nadar no rio para provar o quão limpo ele tá. E foi por isso que as pessoas começaram a defecar no rio como forma de protesto. Para que no dia 23 de junho o presidente precise nadar no cocô. E só pra vocês terem uma noção do tamanho disso, mesmo que você não more em Paris, mas more perto do Rio Sena, em outras partes da França, eles criaram um site em que você pode colocar sua localização. E esse site te fala a exata data e horário que você precisa fazer esse cocô para que esse cocô chegue no presidente no dia 23. Eu acho que a gente precisa aprender a protestar com eles. Fotos que vão mudar como você vê a vida. A diferença entre 8 semanas e 8 meses. Os cachorros crescem tão rápido que a gente nem vê. A diferença nos bolsos de um homem e de uma mulher. Eu sempre soube que os bolsos de mulher eram menores, mas eu não sabia que era nesse nível. E existe uma teoria da conspiração de que o bolso de mulher é menor para poder vender bolsa. Isso aqui é uma representação visual de quantos planetas Terra caberiam dentro do Sol. Quem diria que aquela bolinha minúscula é tão maior que o nosso planeta? Todos os vasos sanguíneos de uma mão humana. E se vocês me disserem que não parece a mão do Elmo, vocês estariam mentindo. É assim que seria a nossa visão do céu caso a Terra tivesse anéis igual Saturno. E eu tô muito triste de que a Terra não tem anéis. Terra, podemos providenciar alguns anéis? Essa aqui é uma pizza que você pode pedir delivery nos Estados Unidos. Eu só não sei como eles entregam na sua casa, porque de moto não é. Deve ser de trator. Esse aqui é o tamanho de um cabo que faz a conexão na internet da sua casa. Pelo menos agora tá explicado por que ela cai a cada 5 minutos. Esta bom. Acharam a localização dos backrooms. A gente finalmente sabe de onde essa foto vem. Você provavelmente já viu ela antes e provavelmente já ouviu falar nos backrooms também. E agora, finalmente, por causa das pessoas na internet, a gente sabe qual é a localização dessa foto. Essa loja são os backrooms. Essa loja chama Hobbytown e ela fica nos Estados Unidos. Aparentemente, as fotos dos backrooms foram tiradas nesse prédio em 2003. E de um jeito que ninguém sabe como, as fotos desse prédio foram parar na internet. E quando as pessoas começaram a ver, criaram a lenda dos backrooms. E hoje em dia, se você for nessa loja procurando pelos backrooms, você não vai ver isso aqui. E sim, isso aqui. É uma pena que eles não deixaram a loja desse jeito, porque muita gente pagaria muito dinheiro pra ver isso pessoalmente. Mas o mistério foi resolvido e isso aparentemente significa que você não vai parar nos backrooms sem querer. Coisas que você não vai conseguir desver. Esse aqui é um bodybuilder, tá? Parece que tem um cara menorzinho saindo dele. E isso é com todos? Todos eles parecem que tem um cara sem músculo saindo dos músculos. A letra G parece uma seta fazendo assim.
Alguém me diz se essa garotinha tá bem? Porque a perna dela tem a finura do meu dedo. É pipoca! Se você fizer um Photoshop colocando os lábios do Donald Trump nos olhos dele, ele continua com a mesma cara. A patinha dos cachorros parece com mini koalas. Se você inverter o logo do Chicago Bulls, parece que é um robô lendo um livro. A divisão dos dentes do Tom Cruise, que deveriam estar no meio do rosto dele, não estão. É um dente que tá no meio do rosto dele. Esse cachorro tem o símbolo do Batman na testa dele. É assim que seriam as 7 maravilhas do mundo se elas existissem de novo. A pirâmide de Gizé existe hoje em dia, mas ela era muito diferente antes. A gente tá acostumado a ver ela desse jeitinho, mas originalmente ela era branca e tinha a ponta de ouro. O Colosso de Rhodes não existe mais, mas se ele existisse, ele seria assim. Uma estátua de 30 metros no meio da Grécia, que pra vocês entenderem é um pouquinho menos do que o Cristo Redentor. Jardins suspensos da Babilônia. Hoje em dia o lugar em que eles estariam tá assim, mas se eles existissem, eles seriam desse jeito. Inclusive ninguém sabe se eles realmente existiram, mas é assim que as pessoas acham que seria. O farol de Alexandria foi destruído por alguns terremotos e depois por algumas pessoas, mas se ele existisse de novo, ele seria mais ou menos assim. Mausoléu de Helicarnasso. Uma estrutura na Grécia de 45 metros de altura que também foi destruída por terremotos. E seria assim se existisse hoje. Estátua de Zeus. Era uma estátua de mais de 12 metros que tinha sido feita na Grécia também, mas ela se perdeu e ninguém fez nenhuma cópia. E ela seria assim se existisse hoje. O Templo de Ártemis. Ele foi o maior templo do mundo antigo, mas ele acabou também se perdendo. E ele era assim. Lembrando que isso são recriações e a gente não tem como ter certeza de que as coisas eram assim. Que pena, porque eu adoraria saber se era isso mesmo. Famosos que você não sabia que tem algumas doenças. A Megan Fox tem esquizofrenia. E tem Matarazzo, que faz o Dustin em Stranger Things. Tem displasia cleidocraniana, que faz com que ele não tenha clavícula e algumas outras coisas. That's why I can do that weird shoulder thing. Ele é muito fofo, né? O Brad Pitt tem uma doença muito rara que faz com que ele não consiga reconhecer rostos. Então o melhor amigo dele pode chegar nele e falar: "Oi, tudo bem?" Que ele não vai reconhecer o rosto dele. E essa doença chama prosopagnosia. O Elon Musk tem autismo. Ele revelou que ele tem síndrome de Asperger, que é um termo que não se usa mais, mas é basicamente autismo leve. A Billie Eilish tem síndrome de Tourette, que faz com que ela tenha vários tics. Tem como alguém não gostar da Billie Eilish? O Nick Jonas tem diabetes e foi diagnosticado quando ele tinha 18 anos. A Bella Hadid tem doença de Lyme. É uma doença que é transmitida por um carrapato e ela inclusive teve que desistir da carreira no hipismo porque ela não conseguia andar. E o plano B dela foi virar uma das modelos mais bem pagas do mundo. Às vezes as coisas dão errado, mas elas dão certo, né? O Steve Jobs tem déficit de atenção. Tinha, né? Porque ele morreu. Mas eu tenho déficit de atenção e isso fez eu me sentir muito melhor. Essa aqui é a vaca mais cara do mundo, que custa 4,2 milhões de dólares. Ela é vigiada por câmeras de segurança. Tem um veterinário à disposição dela o tempo inteiro e inclusive tem um segurança armado do lado dela. O nome dela é Viatina 19 e o motivo pelo qual ela é tão cara é que ela é quase perfeita. Eu vou explicar. Ela é muito grande em tamanho e consegue reproduzir muito músculo, ou seja, uma vaca que dá muito mais carne. E por causa disso, a genética dela é extremamente valiosa, porque vacas como ela podem ser usadas para reprodução, criando vacas cada vez maiores que produzem mais carne. 20 milhões de reais, gente. 20 milhões. Essa aqui é a competição de não fazer nada e você não vai acreditar no prêmio pra quem ganhar. As regras são muito simples, você tem que ficar sentado ou deitado sem fazer nada por 90 minutos. Você não pode nem dormir, nem pegar seu celular. Dentre as pessoas que conseguirem fazer isso, o ganhador é determinado pela audiência que tá vendo tudo acontecer. E também pelos seus batimentos cardíacos. Porque o objetivo é que a pessoa não só fique sem fazer nada, mas também relaxe o máximo possível. Isso acontece todos os anos, há 10 anos, e foi criado por uma artista que estava protestando contra a cultura de produtividade. E o prêmio é um troféu. Essa influenciadora tirou as garras do gato dela e a internet não gostou nada disso. Há alguns meses atrás, essa mulher adotou um gatinho, mas ele tinha um problema de arranhar bastante as coisas, tal qual todos os gatos. E a solução que ela arrumou pra esse problema foi levar ele no veterinário e tirar as garras dele fora, o que é extremamente doloroso pra um gato. E além de tudo isso, ela teve a brilhante ideia de fazer um vídeo sobre isso, porque a influenciadora não sabe fazer nada sem gravar. Só que a internet não apoiou ela como ela imaginava. Várias pessoas começaram a criticar ela, chamando ela de monstro, inclusive comentando que isso era ilegal em alguns lugares. Resumo, foi cancelada. E aí ela fez um vídeo resposta, só que ao contrário do que todo mundo esperava, ela não pediu desculpas. It's not your kitten, it is my kitten. And yeah, it's like, I get it, it's like me getting my fingers or my toenails cut off, but I don't claw furniture, I don't mess crap up. Isso obviamente deixou as pessoas na internet ainda mais bravas. E aí ela continuou se justificando e acabou revelando que ela tem um segundo gato que ela também tirou as garras. Cat at home and that thing's been declawed and it is living its best freaking life, so... Disse que os comentários das pessoas não iam afetar ela, mas no final ela deixou todas as contas dela privada e foi realmente cancelada. Algumas pessoas acham que isso foi exagero porque o gato é dela, ela deveria fazer o que ela quiser, enquanto outras pessoas acham que isso é crueldade animal e que ela não deveria fazer isso e nem postar.
Qual é a sua opinião sobre isso? Casais de celebridades com as maiores diferenças de idade, mas quanto mais tempo passa, maior a diferença fica. Começando com a Beyoncé, que tem 42 anos de idade, e tá com o Jay-Z desde 2008, que tem 54, tendo uma diferença de 12 anos. O Chris Evans, que tem 42 anos, acabou de casar com a Alba Batista, que tem 26, tendo uma diferença de idade de 16 anos. A Florence Pugh tinha 26 anos quando ela começou a namorar o Zach Braff, que tem 47. Uma diferença de 21 anos. Aaron Taylor Johnson conheceu a Sam quando ela tinha 42 anos de idade, e ele tinha só 18. Eles se casaram em 2012, tendo uma diferença de 24 anos. A Cher tem 77 anos de idade e tá namorando o Alexander Edwards, que tem 38. Uma diferença de 39 anos. Por fim, Hugh Hefner teve 3 esposas durante sua vida inteira. Mas o casamento dele com a Crystal Harris em 2012 teve a maior diferença de todos. Ele tinha 86 anos e ela só 26. Uma diferença de 60 anos. O amor é lindo e vence todas as barreiras. O dinheiro também. Como as frutas eram antes do ser humano. Primeiro, temos a cenoura. A gente conhece ela sendo assim. Mas as cenouras selvagens são desse jeito. Meu Deus. Próximo, temos a banana. É desse jeito e ela basicamente não tem caroço. Mas a banana selvagem é desse jeito aqui. Ela era cheia de semente e honestamente, graças a Deus, a gente interferiu. Coisa horrível. Próximo, melancia. A gente tem versões que nem tem caroço, mas originalmente, aparentemente, elas eram assim. Isso é uma pintura do século 17 que mostra uma melancia um pouquinho diferente. Berinjela, a gente tá acostumado a ver ela desse jeito, mas originalmente elas eram assim, redondinhas e amarelas. E aí, com as mudanças do ser humano, a gente conseguiu transformar isso nisso aqui. A ciência é incrível, né? Pessoas tentando vender espelhos. Primeiro temos essa pérola aqui dessa pessoa que ficou com uma cabeça gigante. Esse aqui tentou se esconder, mas não deu certo. Eu tenho a sensação que aconteceu um divórcio depois dessa foto. O suéter dele. Um ambiente de verão ao ar livre. Como? Eu tenho tantas perguntas, cara. Mas independente de como a pessoa fez, genial, tá? De todos os objetos que ele podia ter usado pra tirar uma foto, ele escolheu esse. É bonito esse espelho, né? O estilo desse cara. A gente precisa falar sobre a dificuldade que é vender espelho. Me deu vontade de comprar todos, só pela criatividade. Coisas que você não vai conseguir desver. O lábio de cima da Kim Possible é igualzinho um bigode. Esse jato parece que tem uma carinha feliz. Muito. Isso aqui não é um cachorro. E o pior é que quando você para de ver o cachorro, você não consegue mais voltar. Isso aqui parece uma foto normal do Ed Sheeran até você perceber. Meu Deus. Existem 2 tipos de pessoas, as que veem um coelho ou as que veem um passarinho. E se você vê o coelho, quando você vê o passarinho, você não consegue mais ver o coelho. E vice-versa. Segue pra mais. Algumas funções bizarras dos celulares chineses. Se você estiver jogando nesse celular aqui e não estiver conseguindo ganhar, você pode mandar o jogo por Bluetooth pro seu amigo e ele joga por você. Ele continua a partida de outro celular, mesmo que ele não tenha o jogo instalado no celular dele. E isso não serve só pra jogos, você pode mandar uma conversa por Bluetooth pra alguém. Então imagina que você tá conversando com o seu crush, mas não sabe o que responder, você manda a conversa pro seu amigo, ele responde e devolve a conversa pra você. Esse outro celular tem a função de gesto no ar, que deixa você rolar o feed sem encostar no celular, você só faz o movimento e ele rola. A câmera de algum desses celulares consegue reconhecer a quantidade de raios UV no ambiente e te lembrar de usar protetor solar. E mesmo depois de você passar o protetor, a câmera consegue detectar quais partes do seu rosto estão protegidas e quais não estão. E vários desses celulares, como Huawei e Xiaomi, viram carregadores para iPhone. Você ativa essa função de carregamento reverso nas configurações, vira o celular e gruda um no outro. E carregou. Vamos levar essas funções para todos os celulares? O que a gente tá esperando? Ô Apple, custa 5 mil reais seu celular. Trabalhos divertidos que pagam bem. Babá de panda. A média de salário mundial, 22 mil reais. Imagina ganhar 200 mil reais por ano pra cuidar de panda. Testar toboágua. O salário é 18 mil reais por mês. Se bem que se você tá testando toboágua, o risco de você cair e morrer porque ele tá ruim, não sei se vale a pena. Testar sabor de Ben & Jerry's. O salário vai de 20 a 80 mil reais por mês. O que faz você ganhar mais ou menos? Tem como experimentar melhor? Sorvete? Se bem que corre o risco também de você testar um negócio ruim, né? Sorvete nunca é ruim. Viajar profissionalmente, 24 mil reais por mês. Não é uma profissão em si, mas várias que fazem com que você tenha que viajar, tipo jornalista. Mas cara, esse é meu sonho. Comprar profissionalmente pode chegar a 30 mil reais por mês. Pode comprar pra pessoas ou empresas, mas pra quem gosta de comprar e gastar dinheiro, principalmente gastar dinheiro que não é o seu, lembrando que isso é salário dos Estados Unidos, então no Brasil as coisas são um pouco diferentes, mas a gente pode sonhar, né? Celebridades que têm o mesmo rosto. Mariana Ximenes e Thiago Leifert, clássica. Billie Eilish e Cillian Murphy. Meu Deus, é a mesma cara. O olho, tudo. Jessica Alba e Juliana Didoni. Se você me falasse que essas são as mesmas pessoas, eu acreditaria. Alan Souza e Eduardo Sterblich. Eu achei que eles eram a mesma pessoa, desculpa. Alane Dias e Bruna Marquezine, meu Deus, é o mesmo rosto. Valesca Popozuda e Lisa Kudrow. Eu achei que eu era a única pessoa que percebia isso, mas aparentemente não. Margot Robbie e Jamie Presley.
Elas eram outras que eu achava que eram a mesma pessoa. E a Emma também. Victoria Justice e Nina Dobrev. Timothée Chalamet e Natalia Dyer. Eu achava que eles eram parentes, mas não, eles não são e eles têm o mesmo rosto. Joaquim Lopes e Bruno Ferrari. Mesma face. Esse eu não sei como eu nunca percebi, mas Anitta e Kim Kardashian. Eu tô louca ou vocês também veem a semelhança? Hailey Bieber e a Sasha. Elas podem ser parentes perdidas, né? Porque a Hailey Bieber é brasileira. Liviana Aragão e Catherine. São idênticas. Dua Lipa e Manu Gavassi. Como que eu nunca percebi isso também? Michelle Bolsonaro e Andressa Urach. Meu Deus! Lançaram o primeiro assento de bicicleta que se movimenta junto com as suas nádegas. Ela foi inventada por um engenheiro civil da Austrália, que andava muito de bicicleta e achava que os assentos não eram bons o suficiente. Porque a bicicleta foi inventada há mais de 200 anos e não teve atualização de design. E que com os bancos tradicionais, nenhuma quantidade de almofada deixaria esse banco confortável na nossa bunda. E por isso, esse design dividido é extremamente revolucionário. Porque a pressão que estava na sua bunda antes vai agora pro seu fêmur, que é muito mais forte. E é distribuída igualmente. Você compraria isso? Imagina voltar pra Terra depois de passar um tempão no espaço. A primeira coisa que você ia querer fazer é provavelmente respirar puro e ver os seus amigos e família. Mas as primeiras missões pra Lua, Apollo 11, 12 e 14, esses astronautas não puderam fazer isso. Na verdade, foi o contrário. Quando eles voltaram para a Terra depois desse tempo na Lua, eles precisaram se isolar completamente. Eles colocaram essas roupas especiais e ficaram nesse dispositivo de quarentena. E eles viveram juntos nesse trailer por 3 semanas. O medo é que os astronautas trouxessem coisas desconhecidas e perigosas da Lua, tipo bactérias ou vírus que a gente nunca ouviu falar e que a gente não teria defesa na Terra. E com o tempo eles descobriram que isso não era um problema, isso não acontecia e hoje em dia os astronautas não precisam mais ficar de quarentena. Você já percebeu que quando você contrai o seu queixo, ele fica assim, parecendo que tem celulite? Isso acontece porque você tem esse músculo aqui, que sim, parece uma barba. O nome dele é músculo mentual, e muita gente acha ele extremamente esquisito. Isso acontece porque esse músculo não conecta osso com osso, que nem a gente tá acostumado a ver. Ele conecta osso com pele. E quando você contrai esse músculo, ele forma esses pontinhos estranhos. E algumas pessoas acham isso ruim e colocam botox nesse músculo pra isso não acontecer. Esse aqui é provavelmente o experimento mais bizarro de todos os tempos. No dia 12 de junho de 1961, 3 gêmeos idênticos nasceram: Robert, Ed e David. Eles 3 foram separados e adotados por 3 famílias diferentes. A adoção essa que foi planejada e orquestrada com os cientistas. Porque eles queriam entender como 3 pessoas com o mesmo DNA se comportariam em 3 ambientes diferentes. Eles viveram suas vidas normais sem saber que eram gêmeos até 1980. Em que Robert entrou na faculdade, todo mundo lá começou a chamar ele de Ed. Eles então se conhecem e descobrem que eles são idênticos, isso vira notícia. E aí o David vê a notícia e fala, eu sou igual a eles também. E os 3 finalmente se reencontram e isso vira notícia mundial. E lembrando que isso era um experimento pra ver se eles iam ser parecidos ou não sendo criados em ambientes diferentes. Algumas das coisas que eles descobriram, os 3 tinham o mesmo hábito de bater a cabeça no berço quando eram bebês. Os 3 gostavam da mesma posição pra dormir. A caligrafia dos 3 era exatamente a mesma. Os 3 fumavam a mesma marca de cigarro. E uma das coisas que eles mais tinham em comum era a saúde mental. Os 3 tinham uma depressão muito forte. E a mãe dos 3 tinha problemas de saúde mental. É por isso que eles escolheram ela. E o estudo não avisou para as famílias que eles adotaram que eles iam ter problemas de saúde mental, mesmo sabendo disso. É por isso que você sempre deve escutar sua mãe. O vídeo dessa garota viralizou depois que a mãe dela mandou uma mensagem pra ela enquanto ela viajava. Na mensagem, ela perguntava se a garota tava bem porque ela tinha tido um sonho ruim sobre ela. A garota respondeu que tava num bar com as amigas e talvez bebesse um pouco. E foi aí que a mãe dela mandou ela sair dali imediatamente. Porque no sonho dela, ela estava literalmente em um bar. E nesse sonho tinha em todos os lugares. A garota então ignorou a mãe, falou que tava tudo certo, que era só um sonho, e a mãe insistiu mandando ela sair dali. E a garota finalmente ouviu e foi pra casa. E na manhã seguinte ela viu essa notícia. A mãe dela literalmente salvou a vida dela com aquela mensagem. Intuição de mãe é intuição de mãe. Essa é a pergunta mais difícil do mundo. E 93% dos estudantes de Harvard não conseguem acertar ela, enquanto 84% das crianças do jardim de infância respondem certo. Coloca suas respostas no comentário e vamos ver em qual grupo você pertence. E a pergunta é a seguinte: eu deixo os ursos polares brancos e eu te faço chorar. Eu faço os garotos terem que ir no banheiro e as mulheres pentearem o cabelo. Eu faço celebridades parecerem burras e pessoas normais parecerem celebridades. Eu deixo as panquecas marrons e o seu champanhe com bolhas. Se você me apertar, eu vou explodir. Mas se eu te olhar, você vai explodir. Você consegue responder essa pergunta? Esses 3 países vão te pagar pra mudar pra lá. O primeiro lugar é Presiti, na Itália. Essa cidadezinha tá pagando até 150 mil reais pras pessoas se mudarem pra lá. E não tem nada de errado com o lugar. O problema é que a população de lá tá muito velha. E eles não trabalham mais, não pagam imposto. Então eles precisam de pessoas jovens pra se mudar pra lá. O próximo lugar é Albinen, na Suíça. Essa cidade tá pagando cerca de 300 mil reais
reais para as pessoas que têm uma família de 4 ou mais se mudarem pra lá. Porque a população da cidade tá caindo muito rápido e eles querem voltar a popular o lugar. E o último lugar é a ilha grega de Antikythera. Essa ilha só tem um total de 24 pessoas morando lá. E por isso eles estão pagando cerca de 3 mil reais por mês, casa, terra, pelos próximos 3 anos pra quem quiser morar ali. Lembrando que cada programa desses tem as próprias regras e requerimentos que eles pedem, mas pode ser uma boa se você tiver vontade de morar fora. Imagina um dia desenhar uma maçã e do nada outra maçã aparecer pra você. Você então começa a pensar que você pode ter o poder de desenhar as coisas e elas aparecerem. E pra tirar a prova, desenha dinheiro. E realmente o dinheiro aparece na sua mão. Você então desenha mais e mais dinheiro na intenção de ficar rico. O dinheiro realmente aparece na sua mão e é aí que você tem uma ideia. Você resolve desenhar uma mulher exatamente como você gosta. Terminando o desenho, você escuta um barulho no quarto e acha que essa mulher pode ter aparecido ali. Realmente, quando você chega, tem uma coisa saindo do seu armário. Mas essa mulher que você achou que era o seu sonho vai virar o seu pior pesadelo. Se você quiser saber o final, esse curta-metragem se chama Drawing e tá disponível no YouTube. Esse homem é vizinho de uma prisão em formato de prédio. E ele tá compartilhando como é viver nesse lugar tão diferente. Essa prisão tem um formato diferente porque é um prédio bem alto, no meio da cidade com vizinhos normais. Ele disse que o quintal dessa prisão fica virado pra piscina do prédio dele. Ele disse que alguns presos ficam assoviando e mandando cantadas pras meninas que estão na piscina. Ele disse que algumas não gostam, mas que a maioria até gosta disso, fica posando pra eles. Ele disse que também tem alguns amigos e pessoas da família das pessoas presas que moram nesse prédio. E constantemente eles colocam mensagens nas janelas pras pessoas que estão presas, falando que amam elas, que estão com saudade, que estão pensando nelas. Eu achei bem fofo, tá? E ele disse que nunca se sente sozinho, porque apesar dele não morar com ninguém, quando ele tá assistindo um filme, eles estão assistindo um filme. É uma experiência coletiva. Algumas pessoas acharam isso bem legal, enquanto outras acharam isso extremamente perigoso. Meu único questionamento é, será que o aluguel é mais barato? Eu vou ler sua mente. Olhe para as letras que estão na tela e na sua cabeça pense em alguma das verdes. Agora vá para a letra vermelha mais próxima, movimentando só esquerda ou direita. Agora de onde você tá, movimente só para cima ou para baixo para mais próxima verde. Agora movimente na diagonal para vermelha mais próxima. Por fim, de onde você tá, movimente ou para baixo ou para direita para mais próxima verde. Por causa desses movimentos que você escolheu, você caiu em alguma outra letra aleatória. Poderia ser a mesma letra que você escolheu no começo ou alguma outra. Mas a letra que você tá agora é a G. Se funcionou, não esquece de me seguir pra mais. As famílias mais estranhas do mundo. Essa família aqui, tudo certo, nada parece anormal. Essa é a família dos Ionatiana, que tem 39 mulheres, 94 filhos, 15 noras e 33 netos. E todos eles moram nessa casa enorme aqui, que é a mistura de uma mansão com um hotel. Esses aqui são os Duggars, também aparentemente normal, né? Pois é, essa linda família tem 19 filhos. Não são humanos, são coelhos. Mas esses aqui com certeza ganham. Eles são o Chang e Eng Bunker. Eles são 2 gêmeos siameses que tiveram 21 filhos. Cada um se casou com uma mulher e elas tiveram filhos. E os 4 continuaram casados até o fim da vida deles. A cor marrom não existe. Calma, eu vou explicar. Obviamente, a cor marrom existe, porque a gente enxerga ela, mas eu vou explicar por que alguns estudos falam isso. Essa aqui é a tabela das cores. Ela tem basicamente todas as cores. E se você ver, o marrom não tá nessa tabela. E por que isso acontece? Isso acontece porque o marrom não é uma cor sozinho. Ele é, na verdade, uma versão escura do laranja sem saturação. Então, na verdade, o que a gente enxerga como marrom é laranja escuro. É tipo o vinho, que na verdade é vermelho escuro, mas todo mundo entende que o vinho é vermelho escuro. Mas o marrom não. A gente entende o marrom como sendo uma cor. Nessa foto, por exemplo, são 2 tons diferentes da mesma cor. Um escuro e um claro. Minha vida não faz mais sentido, porque marrom é minha cor favorita. Aos 10 anos de idade, ele já tá no 2º ano da faculdade. O nome dele é Elliot e ele falou a primeira vez aos 7 meses. Com 1 ano de idade, ele já falava algumas frases curtas. Antes dos 2 anos de idade, ele já sabia o alfabeto inteiro. E logo depois de aprender o alfabeto, ele aprendeu em sueco. Porque ele quis. Aos 2 anos de idade. Mas a verdadeira paixão do Elliot são os números e a matemática. E ele já sabe álgebra no nível de 2º ano de faculdade aos 10 anos. Além de cálculo, estatística, trigonometria e física. Mas calma, porque ele vai ter uma experiência de escola. Ensinando. Ele é tutor no ensino médio. I'm tutoring some of the students here. Limit does not exist. Okay. I take great pleasure in teaching people. Yeah, he just kind of like he's dancing again right now. I want to know the deepest secrets of the universe. E hoje em dia, o Elliot já tem 15 anos e acabou de receber o diploma dele. Do mestrado. Eu espero muito que a minha mãe não veja esse vídeo. Nem a sua. কি করছো? তেমন কিছু না, এই যে ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি? আমি তো মানে কি বলতেছো মা তুমি এগুলো?
মনে বুঝিস না এই ছেলে তো যাবে না। আমি কিছু মাথায় নিচ্ছি না, তুমি কি বলতে চাও সেটা বলো। করি এরকম অপেক্ষা আমি কতদিন করব বলো? প্রতিদিন কই সব তবু যাচ্ছি বিপরীতে কাছাকাছি। বাবা বলতেছিল যে আমার তো বিয়ে করছে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল। আমি আসতে আমার বলতেছো আমার ধরবি না। আর কি বলো, আমি বলে তোমাকে জানাবো। ঠিক আছে বাবা। তুমি যাচ্ছ বিপরীতে। এই শৈলী, এই শৈলী, অ্যাড্রেস বলো, অ্যাড্রেস বলো। সরে যাচ্ছি বহু দূরে। গ্রেট অ্যানাউন্সমেন্ট, আমি এবং শৈলী আজকে বিয়ে করব। এর দেনমোহরের 15 লক্ষ টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিতে হবে। আমি তো উত্তরে চলে আসছি জসীমউদ্দিনে। গুড মর্নিং। এভরিথিং ইজ ফাইন। আচ্ছা শোনো, আমি শহরে কিন্তু 2টা রূপ, রাতের এক রূপ, দিনের আর এক রূপ। অবশ্য কিছু মানুষের কাছে এই নিস্তব্ধতার চাইতেও টাকার প্রয়োজন বেশি। তোমার যদি কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে কি আজকে সারা রাত আমরা একসাথে চলো না বিয়ে করি? মানে জি আম্মা, আমরা ভালো আছি, সবকিছু ঠিকঠাক। আপনি আসলে খুশি হব। বেঁধেছি ঘর হৃদয়ের আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, বলছিলাম কি তুমি ভবিষ্যৎ কি চিন্তা ভাবনা করছো? মাতৃ মানে আমি অনেকদিন ধরে ভাবতেছিলাম যে কথাটা তোমার সাথে শেয়ার করব।
আসতে বলবো না, সেটা আমার একটু জরুরি কথা আছে। বাবা ভাই আমি তো এলাকা ছাড়ার আগে তুমি একটা গিরাট্টুদা ছেলে, যেই ছেলে তানিয়া আমার পিস্তলটা নিয়ে আয় তো। টাকা দুধটা টাকা কি দুধটা রাইখে গেলাম। মাত্র সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সে একটি অনাথ বাচ্চাকে কত স্যাক্রিফাইস করছি, এলাকার বড় ভাই থেকে রিক্সা চালক হয়ে গেলাম, আর সেটাই করবো। যে গরম না, আর এই বড় ভাই তোর মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিছে। সেলিম ভাই ভালোবাসার লেগে জেল খাটছিল। ভাই আপনি যত কথাই, এই বাড়িতে ওই বদমাইশটার কথা একবারও ভুলে উচ্চারণ করবা না। ভাই মিনিমাম আপনি 17 লাইনের একটা কবিতা লেখেন, 17 লাইনের কবিতাটা কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমু জানো, কমু তানিয়া ভালো কেমন বেটা কস না কেন ক বেটা, এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো উত্তরে পড়ে যাবো। আর উত্তর আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। ও 700 লাইন লিখবো, আর বাদ বাকি 300 লাইন আমি লেখা বললাম। একটু নামিয়ে দাও, মানে ও ছাড়া পাক না পাক তাতে আমাদের কি?